Amigos, vamos levando os nossos pensamentos ao Cristo, para que nós sejamos todos amparados, ajudados. Eu, em especial, estou com um pivô quebrado na boca, falando com alguma dificuldade. Mas Deus há de nos ajudar para nós fazermos o nosso estudo de hoje. As paixões são uma ocorrência comum na vida humana. Alguns atribuem aos hormônios, tomando o efeito pela causa. Acontece que a nossa química orgânica sofre a influência das nossas emoções, mas somos nós que nos emocionamos com as nossas condutas de vida. Há muitos anos passados, conhecemos uma senhora idosa que se encheu de paixão por um jovem que tinha a idade de ser seu neto. Ela sofreu muito com isso. Era uma pessoa do nosso conhecimento. Levou a família ao pânico. E nos cabe, merece o tema, o nosso estudo, a nossa meditação respeitosa a respeito desse tema tão palpitante que são as paixões. Na questão 907 do Livro dos Espíritos, o tema é abordado com aquela linguagem conhecida da cultura dos espíritos superiores. Allan Kardec perguntou aos mentores espirituais se o princípio da paixão seria um mal. Ao que os espíritos responderam que esse princípio foi colocado no homem para o bem, mas que o abuso é que causa o mal. Faz parte da nossa natureza humana nós nos encantarmos com coisas e pessoas, amando-as, gratificando-nos com a presença desse objeto do nosso afeto. É uma reação bem humana em que procuramos ampliar a convivência com aquilo que faz parte do nosso bem-querer e diminuir distâncias. Porém, se assoberbados de compromissos, nós enchermos o nosso coração de ímpeto, de empolgação, nós causamos perturbações nesse aspecto da paixão, porque o indivíduo conduz a sua mente ao seu prazer, semeia como deseja, mas haverá de colher o fruto da sua sementeira. Então, essa é a conotação de quando nós damos um valor extraordinário, assoberbando esse sentimento. E isso nos leva por caminhos temerários, quando nós perdemos o controle, o equilíbrio das nossas emoções. Há uma certa dificuldade em se separar amor de paixão. Não existe geometricamente traçado uma linha divisória. Até aqui é amor, daqui para lá é paixão. Cada ser humano é um universo particular. E essa é uma das maravilhas das leis divinas. Deus conseguiu fazer uma diversidade equilibrada no universo.
Cada filho de Deus é um universo à parte. E eles todos se unem e formam essa orquestra infinita da família universal. Mas com a ajuda da doutrina espírita, nós conseguimos separar as duas coisas, amor e paixão. O amor, ele acalma, ele enobrece, ele refrigera, ele alegra, ele nos torna dedicados e ele liberta. A paixão não. A paixão escraviza com egoísmo, ela prende, ela sufoca, ela traz consequências as mais dolorosas. E a pessoa envolvida com a paixão não se sente bem. É sempre uma pessoa desajustada, desequilibrada, insegura. Ao passo que o amor não. O amor é aquele desejo nosso de nos doarmos à pessoa amada. Nós vemos o amor dos pais pelos filhos, é só doação. Isso é amor. Então, através dos ensinamentos espirituais da doutrina, nós conseguimos fazer essa separação. A paixão, ela radicaliza. E é o que nós vemos nos noticiários, essas dolorosas tragédias, é o extremismo patrocinando situações dramáticas, que vão desde o homem-bomba até aquele clássico muito conhecido, matei por amor. E alguém já disse que quem mata é porque não ama, e quem ama não mata. Porque o homicídio é uma extroversão de um egoísmo incomodado, que resulta de uma reação funesta daquele que está naquela paixão incontrolável. Meus amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 15, o Cristo Consolador, lê-se uma frase inesquecível: espíritas, amai-vos. Esse o primeiro ensinamento. E depois, espíritas, instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Meus amigos, esclarecimento e amor são os componentes da vacina definitiva contra as paixões aviltantes. Quem se esclarece, enxerga mais longe. Quem ama, tem uma sensibilidade dilatada. Nós vemos que o Evangelho do Cristo, ali lemos a recomendação de Jesus: orai e vigiai para não cair em tentação. Porque, meus amigos, a paixão quase sempre leva no seu bojo uma conotação obsessiva. Aproveitam os inimigos espirituais da alma humana para explorar aquele sentimento descontrolado e levar o nosso companheiro de jornada terrestre a práticas abomináveis. Nós temos visto aí nas notícias quadros assim extremamente dolorosos dentro desse campo das paixões incontroladas, deseducadas. Não faz muito tempo a imprensa deu um alarido muito grande e, infelizmente, há jornalistas que pugnam pelo nefasto, pelo doloroso, aquilo que impacta as massas populares. Então, todos nós lemos nos jornais, nas revistas, aquela situação de um cavalheiro bem posto, um homem maduro,
quase sessentão, que administrava um imenso departamento jornalístico, uma grande empresa jornalística de São Paulo. Era pessoa cujo nome só era citado assim com cautela, com encômios, tal a posição, a envergadura daquele cavalheiro. E um belo dia entrou no seu departamento uma jovem recém-formada como estagiária de jornalismo. E essa moça era muito simpática, muito atraente, e ninguém sabe explicar por que o chefe quedou-se de amores pela moça. Me lembrou muito aquele caso daquela senhora idosa que comentei no início da nossa palestra, em que ela, sendo uma senhora de idade avançada, tomou-se de paixão por um jovem quase adolescente. E não tinha explicação para aquilo. São as fascinações espirituais que nos atingem. E é por isso que Jesus nos aconselhou: orai e vigiai. Se nós orarmos do fundo do coração, com uma certeza absoluta do socorro divino, nós somos ajudados. Nós precisamos vigiar os nossos atos, especialmente os nossos pensamentos, porque os nossos atos são a materialização daquilo que pensamos. E nós, se não pensarmos equilibradamente, os nossos atos serão os mais lamentáveis. Foi o que aconteceu com esse cavalheiro, que era um homem bem posto, numa posição extraordinária do mundo jornalístico, e de repente se viu apaixonado por uma jovem que se sentia envaidecida em ter a seus pés aquele figurão do jornalismo. E houve um romance entre o chefe e a estagiária durante um certo tempo, até o dia que ela disse que não queria mais. Então, meus amigos, a exacerbação da paixão leva a pessoa à loucura. E esse cavalheiro matou essa moça com 2 tiros, num clube de campo. Eu estou evitando citar nomes, pegar somente o histórico dos fatos para ilustrar os nossos comentários. Então, eu não sei quem ficou mais prejudicado. Se a moça que, através de uma leviandade, fez aquela conquista, ou aquele cavalheiro maduro que jogou a sua vida, aquela situação privilegiadíssima, na lata do lixo, que a partir daí ele se tornou um homicida, réu, e numa situação de desprestígio, de desvalor. Imaginemos o sofrimento desse cavalheiro. Então, meus amigos, quando Jesus nos mandou orar e vigiar, não foi sem razão. Nós precisamos policiar os nossos pensamentos. E para que nós não vacilemos nos nossos cuidados com a nossa mente, porque a mente é poder. Se os nossos pensamentos forem desequilibrados, nós vamos sintonizar com espíritos também desequilibrados. E a obsessão se instala. Nenhuma obsessão acontece de um momento para o outro. Como paixão não acontece de um momento para o outro. O indivíduo, quando vê, já está envolvido, porque não vigiou. O Evangelho, meus queridos amigos, é a nossa escola de prudência, de sabedoria. Unamo-nos com Cristo, unamo-nos com Cristo, para que nós possamos iluminar os nossos dias, as nossas vidas, para que nós possamos conduzir a nossa vida com sabedoria. Vou relatar aos amigos uma experiência aqui embaixo desse teto. Há mais ou menos um ano atrás,
eu fui procurado por um cavalheiro que veio aqui participar, assistir a palestra. Era um senhor de cabelos grisalhos, e ele me trouxe uma fotografia de uma moça muito bonita e disse que estava amando. Queria saber a minha opinião a respeito. Meus amigos, nós, espíritas, aprendemos com o Evangelho a ser sim, sim, não. Não tem meio termo. Nós não podemos contemporizar com a indignidade. Como é que pode uma pessoa de idade já avançada vai se envolver com uma moça extremamente jovem, onde todos os parâmetros são distorcidos? É necessário que nós tenhamos a cabeça no lugar. Eu disse, sem meias palavras, exatamente isso a esse irmão que veio nos procurar, porque estava na iminência de tomar atitudes mais graves. E ambos seriam infelizes, porque a história da princesa e o plebeu é muito bonita no livrinho de história, mas eu acho extremamente complicado uma aventura dessa natureza terminar em bons resultados. Peço a Deus que sim, mas precisamos ter cuidado com isso, porque nós somos seres frágeis, suscetíveis de erros e erros graves. E nós vamos descendo assim, é como uma escada, que você desce um degrau, não tem importância, desce outro degrau, 3 degraus, depois eu subo a escada, quando ele vê, já está lá no fundo do poço, e não acha o fundo mais. Perdeu aquele instante de retorno, que é um momento psicológico extremamente difícil de nós assinalarmos. Para isso existem os psicólogos, que estão de fora, não estão envolvidos com o problema e podem melhor orientar os seus pacientes. Nós damos um valor muito grande ao trabalho da psicologia, desses profissionais sérios, responsáveis, que ajudam o sofrimento humano, ajudam as pessoas a conduzirem com mais sabedoria as suas vidas. Mas nós, espíritas, temos um psicólogo muito especial, que é Jesus. Ele nos manda não contemporizar com a indignidade. Eu aprecio muito aquela maneira de ser do Cristo. Jesus não tinha meias palavras. Raça de víboras, até quando vos suportarei? Ele era contundente, assertivo. Jesus não contemporizava, conquanto que ele era enérgico, mas enérgico por amor. Quando falam da paixão de Cristo, meus amigos, nós somos a paixão de Cristo. Jesus nos tem um amor imenso, que os homens deturparam com a expressão paixão de Cristo. Ele nos tem um amor infinito e não faz questão de ser bonzinho nos momentos de nos dar as provas que nós precisamos, para que nós possamos encarar as nossas lutas de cabeça erguida e levarmos adiante. Por isso, queridos amigos, chamamos a atenção de todos nós mesmos sobre esse problema das paixões. Nós vemos no mundo todo esse terrorismo, homens que vestem casacos cheios de bomba e vão para um supermercado, para um mercado público, e causam a mortandade. Isso é uma paixão desvairada pelas suas ideias políticas e religiosas. São irmãos nossos desorientados que terão séculos, talvez milênios, para repararem, devolverem à vida o que tiraram. São irmãos nossos que deixaram-se levar pelos processos obsessivos. E nós
precisamos ficar atentos, porque a obsessão chega de mansinho, chega de leve, sutilmente. E quando nós percebermos alguma extravagância no nosso comportamento, façamos uma análise, um exame de consciência. Por quê? Por que, de repente, eu que não era uma pessoa vaidosa, me tornei muito vaidoso, excessivamente preocupado com a minha aparência? Quando uma pessoa é excessivamente preocupada com a sua aparência, sua apresentação, desde berço, faz parte da personalidade. As damas são muito inclinadas por questão natural, é psicologia feminina, o cuidado com a aparência. E todos os homens apreciam isso e muito. Uma mulher limpa e bem cuidada é realmente algo de muito agradável. Nós aplaudimos essa inclinação feminina. Mas se de repente uma dama passa a não apreciar o chuveiro, nem a limpeza, nem a boa apresentação, alguma coisa está errada. E é justamente nesse momento que vale consultar os amigos mais velhos. Todos nós temos algum amigo mais experiente, mais velho, que pode nos dar um bom conselho. Mas se não temos, há os profissionais da área, os analistas, os psicólogos, todos aqueles terapeutas que estudaram e se prepararam para analisar as nossas situações psicológicas e nos darem boas orientações, bons conselhos, para que nós erremos menos, acertemos um pouco mais em nossas vidas. Esse tema das paixões é um tema palpitante, para que nós meditemos sobre ele, para nós sabermos até onde nós estamos amando, até onde nós estamos abraços com a paixão e onde começa a obsessão. Aquela senhora que me referi foi um caso típico de obsessão. Acontece nas nossas vidas, amigos. De repente passa na nossa existência alguém que já nos foi muito caro no passado. Nós não registramos isso por um caminho objetivo, mas a nossa sensibilidade espiritual registra a vibração dessa companhia que passa na nossa vida e precisamos estar preparados para isso, para não nos deixarmos levar para fantasias funestas que vão nos causar sérios prejuízos na vida e prejudicar também aos que nos cercam. E as obsessões sabem disso, os obsessores sabem disso. Eles, como espíritos, conhecem o nosso passado e sabem que nós tivemos um relacionamento com aquela pessoa no passado. E eles, então, armam toda uma trama de envolvimento para levar uma cilada às raias daquele irmão nosso. Então, meus amigos, quando nós sentimos, percebemos isso, temos que ser como nos manda ser o Evangelho, sim, não, não. Sem meios termos, falando francamente. Tenhamos cautela para que nós não venhamos perder a reencarnação e complicar as próximas. Nós já temos no nosso passado espiritual muitas dívidas terríveis dos nossos equívocos, das eras da invigilância, da intemperança, que hoje estamos procurando resgatar. Estamos procurando devolver à vida aquilo que tiramos no ontem. E não usemos os dias de hoje com imprudência, com indisciplina, minando os dias futuros da nossa vida. Nós seremos chamados sempre a repor tudo aquilo que
deslocamos na vida. Então, Jesus foi o homem-amor. Ele nos mandou amar até os inimigos, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor, meus amigos, ele conforta, ele consola, ele constrói, ele acalenta, ele dá forças que o mundo não tem como dar. Nós vemos o amor das mães. As mães se imolam pelos filhos. Elas se doam sem pedir contas, irrestritamente, pelo fruto do seu ventre. É o chamado amor de mãe, que acaricia aquele moleque rebelde que a morde a hora que puder. Ingrato, malcriado, indisciplinado, mas ela continua amando. Os pais, mais ou menos. O pai é menos tolerante que a mãe. A mãe é a tolerância absoluta. É o protótipo da tolerância. É o amor materno. Aquele amor que nos fala de um amor maior que é o amor de Deus, que colocou no coração das mães o amor de mãe. Então, essa força celeste, que é o Criador, tem um amor ainda maior, porque distribuiu uma parte do seu grande amor pelo coração das mães. Então, amigos, fiquemos espertos, acordados com os nossos pensamentos. Vamos dirigir os nossos pensamentos para coisas boas, construtivas. Temos a coragem de sermos honestos. Temos coragem de sermos bons. O mundo apedreja. Para o mundo, aquela pessoa generosa é uma pessoa fora de tempo, fora de época. O padrão do mundo é o egoísmo. A generosidade é para os desatentos, os imprevidentes. Julga a nossa humanidade e a nossa sociedade. Mas nós ouvimos o Cristo. Nós temos que nos decidirmos por um encaminhamento espiritual para sempre, para afastar das nossas vidas toda e qualquer influência nefasta. A nossa libertação definitiva depende da nossa decisão por vivermos abraços com o Evangelho, não aquele Evangelho falado, mas aquele Evangelho vivido no coração. Todas as frases de Jesus são aconselhamentos épicos para a libertação dos nossos espíritos. Então, meus queridos amigos, esse tema da paixão nos faz, assim, meditar bastante. Dizer que nós somos imunes a essas experiências é um pouco de vaidade. Nós nada podemos, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Aquele mestre diletíssimo e amigo que ilumina as nossas vidas. Agradeço a atenção dos amigos, peço desculpa pela a minha fonação prejudicada por um dente quebrado. Jesus nos abençoe, nos guarde em sua paz. Muito obrigado.